Olá, mulheres! Nós estamos aqui para gravar mais uma série de devocional. Prepare aí o seu papel, a sua caneta e venha com a gente, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração. Bom, como primeiro tema, eu quero compartilhar com vocês sobre o nosso alimento diário. Ai, Daiane, a gente vai falar de dieta? Não, nós não vamos falar de dieta, mas nós vamos falar daquilo que nos alimenta para nos tornarmos uma grande mulher em Deus. O nosso corpo, meninas, ele necessita do alimento para que as nossas células tenham energia, possam crescer, se multiplicar e assim nos manter em pé e ativos para fazer nossas atividades. Uma pessoa sem comida, ela não sobrevive. Eu vou ficar 2 horas sem comer e não vou sobreviver? Não é disso que eu estou dizendo. Mas o recorde mundial foi uma pessoa ficou 50 dias em jejum total, sem comida, apenas tomando alguns goles de água. E o tempo limite que essa pessoa sobreviveu foram 50 dias. E segundo um estudo de uma endocrinologista brasileira, após 4 dias em jejum total de alimentos, o nosso corpo ele já começa a ficar debilitado. Então, se você tem o hábito de jejuar, eu nunca fiz um jejum de 40 dias só de líquido, mas a minha mãe já fez e a pessoa fica até de outra cor. Você muda a sua cor, porque a fraqueza bate nos seus ossos. A palavra de Deus diz que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Então, ele é um hábito para quando nós ficamos sem nos alimentar, nós enfraquecemos o nosso corpo físico. Pois bem, quem dirá o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, ele também precisa ser alimentado, ele também precisa ser nutrido. E como nós fazemos essa nutrição? Quando nós estamos na nossa carne, nós comemos e nós nos alimentamos e ficamos fortes. Para alimentar o nosso espírito, nós temos também um alimento poderoso, fortificante, cheio de vitaminas, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Nos alimentarmos do que está escrito na palavra de Deus, nos alimentarmos do conhecimento que está descrito na palavra de Deus. Isso fortalece e faz o nosso espírito crescer em Deus. Olha lá o que diz a palavra do Senhor em Mateus 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o próprio Jesus, ele dizia que nem só, se nós formos traduzir para uma linguagem de hoje, para o nosso dia a dia, nem só do alimento físico, da lasanha, do McDonald's, ou até mesmo da salada, vive o homem, mas nós precisamos nos alimentar daquilo que sai da boca de Deus. E como nós vamos saber aquilo que sai da boca de Deus? Através da Bíblia. A palavra de Deus, ela está escrita na Bíblia. Aquilo que Deus quer falar comigo e com você está descrito na palavra de Deus. E quando ali nós passarmos 4 dias sem nos alimentar, nós já começamos a nos sentir muito enfraquecidos. Algumas pessoas com um dia já começam a se sentir fraco. Quando eu faço jejum de 12 horas, eu já fico desnorteada, sentindo fraqueza, porque a nossa carne pede pelo alimento. Imagina se nós ficarmos uma semana sem nos alimentarmos, só nos alimentarmos aos domingos. E assim, o seu espírito se sente muito fraco. Talvez você que esteja me assistindo não tenha o hábito da leitura da palavra de Deus, ou quando lê apenas passando os olhos sem meditar e sem entender aquilo que está sendo falado por Deus. E você vem aos cultos de domingo e você se alimenta da palavra que o pastor fala assim: vamos abrir as nossas Bíblias e aquele é o seu alimento. Não tem como, meninas, a gente se alimentar uma vez por semana e achar que seremos fortes, achar que seremos fortalecidos, né? Muitas vezes
nós não temos essa intimidade, essa comunhão. E aí existe uma morte, a morte física, né? Ela começa com uma fraqueza, quando nós não nos alimentamos. E a morte espiritual, ela também tem um sintoma. Anota aí no seu caderninho. Quais são os sintomas iniciais da morte espiritual? É a frieza. O que é a frieza? É quando você está na presença do Senhor e aquilo já não toca mais o seu coração. Ou quando você vai ao culto e aquilo já não toca mais o seu coração. Você não consegue mais ser impactado com o louvor, com a palavra que sai do altar. E talvez você saia da igreja dizendo assim, o culto nem foi tão bom hoje. Ei, esse é um sinal de sintoma, esse é um sintoma de morte espiritual. Um outro sintoma é a insatisfação da vida com tudo. Talvez você, mulher que esteja me assistindo, você é uma mulher insatisfeita. Nada para você está bom. Isso é um sintoma de morte espiritual. E também, por fim, a murmuração. Talvez você que esteja me assistindo murmure. O que é murmura? O que é murmuração? Murmuração, a gente fica, meu Deus, você reclama de tudo, reclama da vida. Vocês já viram o Mutler da Corrida Maluca? Ele fica o tempo inteiro. Uma pessoa mal-humorada, murmuradora, que reclama de tudo, que está sempre de cara fechada. Menina, esse é um sintoma de morte espiritual e nós precisamos vencer isso. A diferença da morte física é que nós não podemos vencer a morte. Morreu, meu amiga, tá acabada, vamos enterrar. Agora, a morte espiritual, ela tem como ser revertida e o Senhor quer tirar da sua vida toda a morte espiritual, toda a frieza, toda a insatisfação, toda a murmuração através da palavra dele, do alimento diário. Você precisa se alimentar. Lembra lá, faz uma alusão ao Popeye, quando o Popeye precisava vencer o Brutus, ele pegava ali a sua latinha de espinafre e ele ficava forte. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, é a nossa latinha de espinafre para que o nosso espírito fique fortalecido. E não é à toa, a palavra de Deus tem uma imensidão de instruções para a nossa vida. Não é à toa que a palavra do Senhor diz, lá em Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu quero deixar uma pergunta hoje para você, menina, que você anote aí no seu caderninho. Você tem alimentado o seu espírito diariamente da palavra de Deus? E hoje o Senhor ele está chamando a mim e a você para se assentar à mesa com Ele e partilhar daquilo que Ele tem a falar a você através da palavra dEle. Que a palavra do Senhor seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Muito obrigada por estar conosco. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar e de deixar aqui o seu comentário. E até a próxima. Um grande beijo.